Olá, bom dia a todos da nossa comunidade de fé, a comunidade Atos, bom dia aos amigos, aos irmãos que estão conosco. Hoje é a primeira celebração do ano de 2021 e eu quero convidar a você a se unir a mim e a todos os nossos irmãos para a gente celebrar o Deus único e verdadeiro revelado na pessoa de Jesus Cristo. Seja bem-vindo, reúna a sua família e a gente vai se concentrar agora nesse tempo de adoração. Vamos entregar o nosso culto racional ao nosso Deus. Eu queria lembrar a você das palavras de Deus, especialmente do Salmo 96, nesse momento que a gente vai começar esse tempo de adoração a Deus. Diz assim o Salmo: cantem ao Senhor um cântico novo. É um chamado para uma disposição de coração. Não é necessariamente uma letra nova, mas é uma disposição nova do próprio coração. O Salmo continua dizendo: glória e majestade estão diante do Senhor e a beleza enche o seu santuário. Ou seja, tudo o que é bom, tudo o que é belo deve ser colocado na direção da adoração ao único Deus verdadeiro, o Deus que é uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos os dons, o nosso melhor coração, o nosso melhor tempo deve ser dedicado a Ele. O Salmo continua dizendo: digam-se entre as nações, o Senhor reina. É isso que nós vamos fazer agora, dizer que o reino de Deus está entre nós, que os valores de justiça, de bondade, de misericórdia, de solidariedade estão entre nós, porque Jesus Cristo veio e Ele veio trazer um reino, Ele é rei desse reino. É isso que nós vamos declarar no culto desta manhã, no primeiro culto de 2021. O Salmo continua dizendo: alegrem-se os céus e regozije a terra. O culto cristocêntrico, que tem Cristo como centro, é um culto em que se une céus e terra. Assim como os anjos adoram a Deus, nós também adoramos. E céus e terra se unem para se alegrar e se regozijar no Criador e no Redentor de todas as coisas. Vamos juntos? Eu queria que você reunisse a sua família agora, se concentre, não deixe que nada roube a sua atenção e vamos juntos para esse tempo especial de adoração nesse primeiro domingo do ano de 2021. Vamos juntos! Mas nós viemos aqui nessa manhã para celebrar a vida, celebrar Jesus, porque Ele tem nos sustentado todos os dias, Ele tem dado o necessário todos os dias para nós. E nós estamos aqui nessa manhã com um coração grato pela cruz, grato pelo sacrifício, que não foi em vão, foi para que eu e você estivéssemos aqui nessa manhã. E nós vamos celebrar Ele, louvando ao Senhor. Jesus, em Tua presença, nos reunimos aqui nessa manhã e contemplamos a Tua face. Aleluia! Esse louvor é um louvor muito antigo, mas a letra dele é muito atual. Vamos adorar o Senhor. Aleluia! Reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais.
louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia, aplauda ao Senhor, aleluia. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Essa palavra e esse louvor é maravilhoso, porque o Senhor é o começo e Ele é o fim. Porque não há outro e não há nada igual ao Senhor. Nada que se compare a esse amor. Nada que se compare à grandeza do nosso Deus. Não há nada. Ele reina sobre todas as coisas. Ele reina sobre tudo. Esse Deus está aqui. Esse Deus está aqui. Ah, Senhor, como nós precisamos de Ti, como nós precisamos do Teu abraço, como nós precisamos ser acariciados por Ti, meu Pai. Nessa manhã nós precisamos, ó Deus, sentir o Teu toque, porque não há nada e não há ninguém igual a Ti. Não há nada que se compare ao Senhor. E nós precisamos desse abraço. Nós precisamos ser alcançados por Ti, porque sozinhos nós não conseguimos. E nós somos dependentes do Senhor. Pai, visita os nossos corações. Visita a nossa mente. Não deixa a nossa mente ficar vagando por lugares onde o Senhor não está. Mas que a nossa mente seja firmada na rocha. Que a nossa mente seja firmada em Ti. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Tu és maravilhoso. Podemos sentir o Teu toque, o Teu Espírito movendo sobre nós. Podemos sentir a Tua mão nos abraçando nessa manhã. E nós Te louvamos, ó Pai. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. É o bem maior. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Meu amigo, Tu
procuram o ar e não encontram, precisam de oxigênio para poder sobreviver, mas o Senhor é o ar que precisamos. O Senhor é aquele que tem nos sustentado. O Senhor é aquele que tem nos dado o que necessitamos todos os dias. É o Senhor que tem derramado a tua graça sobre nós. É o Senhor que tem movido o teu Espírito Santo sobre nós. Alfa e Ômega, o início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Cante. Alfa e Ômega, o início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e o fim, tudo pra mim. Mais uma vez. Tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, o início e o fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, o início e o fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Vamos para o nosso momento das contribuições. Isso é parte da liturgia do nosso culto. Apesar de estarmos num culto online, nós nunca podemos esquecer que isso faz parte da nossa vida cristã, que é a vida de contribuir para o reino de Deus. E eu quero só recordar aqui com você, ou compartilhar com você, da palavra de Deus, que está em Atos 20, e o versículo 35, no finalzinho dele, que diz o seguinte: Jesus diz: há maior felicidade em dar do que receber. E essas palavras de Jesus nos remetem a duas situações. A primeira é que Deus é o nosso Criador, nosso Senhor e nosso Salvador e fiel provedor. E a segunda coisa que nos remete, a segunda lição, por exemplo, que nos remete é que quando nós ofertamos e dizimamos no reino de Deus, nós estamos fazendo isso ao próprio Senhor Jesus. Então eu te convido a fazer isso durante todo esse ano de 2021, através dos meios digitais. Está aparecendo aí na sua tela o número das nossas contas, para que você possa ter a facilidade de contribuir de uma maneira hoje mais prática, né? Hoje, por exemplo, foi criado aí o Pix. O Pix é um meio tão fácil, tão ágil de fazermos aí as nossas contribuições, e utilize-se desse meio. E a minha oração para esse ano 2021 é que o Senhor esteja provendo no seu lar, que não falte absolutamente nada, que em todas as vossas necessidades, elas sejam supridas pelo nosso Deus, porque Ele é a fonte de todas as coisas, nosso trabalho, o nosso empreendimento, que o Senhor prepara para que venha a provisão sobre as nossas vidas, a provisão financeira. Então, essa tem que ser o nosso entendimento. Na verdade, esse tem que ser o nosso entendimento como cristãos. O trabalho não é a fonte, de que o empreendimento não é a fonte, mas é apenas o meio. E o Senhor Deus é a fonte de todas as coisas da nossa vida. Amém? Deus abençoe
em nome do Senhor Jesus. Eu queria compartilhar a palavra de Deus com vocês neste primeiro domingo do ano. Começou o ano de 2021 e eu queria compartilhar com você uma palavra que vem ao meu coração todo início de ano, e essa palavra está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, e eu queria ler os primeiros versos a respeito desse texto. Diz assim, Romanos 12: portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Esse texto de Paulo é muito curioso, porque ele faz a gente lembrar, ele remete ao Salmo 1. Primeiro são orientações para a vida do que a gente deve fazer, e depois orientações daquilo que a gente não deve fazer. É muito curioso que a gente veja essa dinâmica tanto no Salmo 1 como na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. E o que é que Paulo diz? Paulo diz: tomem cuidado com a mente de vocês, procurem renovar a mente de vocês. Não deixe que a sua mente vai se cauterizando, não deixe que a sua mente fique estacionada, mantenha a sua mente atenta, viva. E a pergunta que se segue é: como é que a gente mantém essa mente viva? Porque, conforme Paulo, é o único modo da gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Note que não é apenas saber a vontade de Deus, é experimentar a vontade de Deus. Quando a gente começa a ler ou continua lendo os escritos de Paulo, a gente vai ver que essa vontade de Deus é aquilo que nos remete a um contentamento de vida. Paulo, em outro lugar, vai dizer assim: eu aprendi o segredo do contentamento. Eu aprendi a viver na fartura, na falta. Eu aprendi a viver com muitos amigos, mas também aprendi alguns momentos de solidão. Ou seja, Paulo aprendeu como viver uma vida que ele não precisa das circunstâncias externas. Ele agora aprendeu que há uma motivação interior, um jeito interior de viver o contentamento. O contentamento diferentemente de felicidade, felicidade é um conceito que depende de uma série de coisas, e no mundo que nós vivemos, a felicidade é algo que acontece de vez em quando, mas o contentamento não. O contentamento é algo mais prático, mais útil e mais necessário, inclusive. Como é que a gente consegue viver uma vida com contentamento? Que há uma capacidade em nós em que a gente saiba olhar para as coisas, para as pessoas e tirar daí valores que são valores para a própria vida. Bem, eu estou me lembrando aqui das palavras de um pastor amigo, professor de seminários, Ziel Machado, que ele diz que sempre no começo de ano ou no final do ano anterior, ele costuma fazer uma avaliação com algumas perguntas. E eu gostaria de utilizar algumas dessas perguntas aqui para descobrir como que é, ou para refletir com você, como é que a gente pode experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, adquirindo esse contentamento que é uma virtude espiritual, fazendo uma avaliação da nossa vida e da nossa mente, perguntando para nós mesmos se na nossa mente nós estamos fazendo um processo de mudança, de renovação, não deixando que a nossa mente fique como se fosse uma água parada. Então, diante disso, a gente precisa se fazer algumas perguntas, mas eu estou me lembrando aqui que há uma analogia que seria muito importante a gente fazer, que tem a ver com a nação de Israel. Por exemplo, você já ouviu falar certamente que em Israel há o Mar Morto.
E esse Mar Morto, ele é interligado pelo Rio Jordão ao Mar da Galileia, por exemplo. E esses dois ambientes são muito interessantes, porque um desses mares, o Mar Morto, é um lugar onde não circula nada, onde a água é parada e não há vida. Ou seja, onde as coisas estão paradas não há vida. Mas, por exemplo, no Mar da Galileia, no Rio Jordão, onde a vida está circulando, então há sempre a possibilidade de novas pescas, de novas formas de vida. A nossa mente precisa ser assim. Se ela ficar parada, ela não for renovada, ela vai ser como um mar morto em que não há vida. Então, o que a gente deveria fazer a respeito disso? Eu proponho aqui 4 perguntas das quais eu estou me fazendo. Eu queria que você também fizesse essa pergunta a você mesmo. A primeira coisa é: se eu preciso renovar a minha mente, se eu preciso aprender a cultura do contentamento, transformar a mente de modo que eu experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a primeira pergunta que eu devo fazer a mim mesmo é: o que é que eu devo mudar na minha vida? Isso é uma pergunta difícil. Difícil porque nós todos achamos que nós somos as pessoas que têm mais bom senso. Se você for honesto com você mesmo, você vai dizer ou vai perceber que quando você emite uma opinião, você diz assim: se as pessoas fizessem como eu, se as pessoas pensassem como eu, se fosse eu que estivesse no lugar de alguma pessoa. Por que isso acontece? Porque a gente acha mesmo que nós somos as pessoas mais experimentadas, talvez mais atentas, talvez mais equilibradas sobre todos os assuntos, sobre todas as situações. Mas se nós formos honestos conosco mesmos, a gente vai ter que fazer essa pergunta: o que é que eu preciso mudar nesse próximo ano para que eu experimente contentamento, experimente a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Bem, a gente poderia talvez pensar a respeito de 3 dimensões da nossa vida. A primeira delas é a dimensão física, o nosso corpo. O que é que a gente deveria mudar no tratamento do nosso corpo biológico para que a gente não fosse pego tentando a Deus? O que nós estamos exagerando? O que nós não estamos fazendo e deveríamos estar fazendo? O que é que a gente precisa mudar? Um exemplo: você tem dormido o suficiente? Você tem dormido pelo menos as 7 horas diárias? Porque se você não está fazendo isso, e se eu não estiver fazendo isso, este é um dos principais, ou uma das principais fontes que levam à falta de saúde. Talvez a gente precisa equilibrar isso. A gente precisa mudar os nossos hábitos, mudar o horário que a gente vai dormir, mudar o horário que a gente vai levantar. E isso tem muito a ver com uma disciplina. Eu mesmo estou tentando fazer uma disciplina de dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Isso ajuda a gente a disciplinar o nosso corpo. Ou talvez você esteja dormindo demais, passando de 9 horas, 10 horas, e talvez você precise mudar isso. Sua alimentação. Que tal você pensar neste ano em fazer algumas alterações, não aquelas alterações assim, radicais que você sabe que você não vai cumprir, mas que tal entrar mais verduras, mais legumes, menos frituras, menos quantidades, comer a cada 3 horas. Se você quer uma vida melhor, e se eu quero uma vida melhor, a gente precisa tentar isso. E a movimentação física. Talvez nem todos nós podemos fazer ginásticas por uma série de motivos, mas uma caminhada todo mundo pode fazer. E a gente precisa incluir no nosso dia esse movimento do corpo, para que o corpo funcione melhor, para que ele tenha mais energia e mais vida. Mas a gente pode pensar também na nossa dimensão psíquica, a nossa dimensão emocional. O que a gente precisa mudar? Quais são as coisas que nos desgastaram durante esse ano que terminou? Quais são as coisas que nós notamos que nos tiram do sério e que a gente precisa lidar melhor com isso? Será que a gente precisa incluir mais exercícios de paciência na nossa vida?
Será que talvez a gente tenha que abandonar um pouco aquele desejo de ter razão, de vencer um debate, de vencer uma discussão e procurar ser um pouco mais feliz, um pouco mais alegre do que ter razão em tudo? Será que a gente não precisa se lembrar que o sorriso reaviva a alma e que a gente vê um pôr do sol, um dia que está amanhecendo, são coisas que reavivam o nosso interior? Será que a gente não precisa incluir aí um esporte, uma atividade física para que as nossas emoções estejam mais controladas? E se a gente pensar agora, além da dimensão do corpo e da dimensão das nossas emoções, da psique, a gente pensar no aspecto espiritual, o que a gente precisa mudar? Será que o nosso uso de redes sociais, quanto tempo a gente tem gasto com programas de televisão inúteis, que só alimentam a violência, não só a violência percebida, mas a violência que vai se interiorizando dentro de nós? Será que a gente não tem que abrir mão um pouco do celular, um pouco das redes sociais? Que tal a gente incluir um tempo de oração nesse ano de 2021, nem que seja aquela oração de 5 minutos, mas precisa ser todos os dias, 10 minutos, 15 minutos, quem sabe não seja nem uma oração falada, mas um silêncio que conecta você com Deus e com os céus. Que tal a gente fazer um compromisso com amar a Jesus e conhecê-lo através da Bíblia Sagrada? Que tal a gente começar o ano lendo os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, depois ler as cartas dos apóstolos, internalizar isso, fazer da palavra de Deus um alimento diário? Que tal a gente não deixar passar um dia sequer sem a gente se alimentar ou alimentar o nosso interior, o nosso espírito, pelo menos com uma porção da palavra de Deus? Que tal a gente mudar na nossa vida, no aspecto espiritual, os nossos exercícios espirituais, aquilo que eu chamaria de solitude, aquele tempo que eu preciso ficar comigo mesmo, em silêncio, sem as vozes, os barulhos ao meu entorno? O que é que você precisa mudar para que você experimente mais contentamento e experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É a primeira pergunta que eu estou me fazendo e eu gostaria que você se fizesse também. Mas há uma segunda pergunta. Se a primeira pergunta é o que eu preciso mudar, a segunda pergunta é o que eu preciso manter em 2021. Coisas que são essenciais, coisas que eu não posso abrir mão, coisas inclusive que eu incluir durante o ano de 2020 e que eu preciso mantê-las em 2021. Talvez você adquiriu o hábito de ler, da leitura contínua da palavra de Deus, e você precisa se disciplinar para manter isso. Ou talvez você começou a ler bons livros, você deixou um pouquinho de lado a notícia que não tem valor e não tem utilidade, e agora está lendo bons livros, está lendo livros cristãos, está lendo biografias, está lendo coisas boas. Você precisa ter uma disciplina para manter isso. Talvez você conseguiu fazer um controle melhor da sua alimentação, procure manter isso. Talvez você se tornou um pouco mais paciente e conseguiu reativar alguns relacionamentos que estavam perdidos há algum tempo. Que tal manter isso? O que é que você precisa manter? Talvez você começou a fazer um curso novo, aprendendo algo novo, aprendendo música, arte. Você conseguiu se matricular num curso grátis de uma língua estrangeira, de espanhol, de inglês. Que tal você manter essas coisas boas? Se você, por exemplo, leu a Bíblia Sagrada inteira o ano passado, que tal você reler agora numa nova versão, por exemplo, para estimular o seu cérebro, a sua leitura? Que tal você manter essas coisas boas que deram certo em 2020? Primeira pergunta, o que eu preciso mudar?
no meu âmbito físico, emocional, na dimensão espiritual. A segunda pergunta é: o que é que eu preciso manter? Porque me fez bem, funcionou bem. O que é que eu preciso manter na minha vida? Terceira pergunta que eu estou me fazendo, e eu gostaria de propor a você isso: o que é que eu preciso transformar? Veja, a primeira pergunta é o que eu preciso mudar, coisas que não estão indo bem e que precisam mudar radicalmente para ir bem. A segunda pergunta é coisas que eu preciso manter, ou seja, coisas que me fazem bem, que estão dando certo e eu preciso manter. Agora é preciso um pouquinho mais de cuidado, porque é coisas que eu preciso transformar. É coisas que estão dando certo, mas não totalmente. Ou coisas que estavam dando certo e começaram a caminhar por um caminho meio perigoso. Ou coisas que eu preciso ajustar, coisas que eu preciso sofisticar, ou coisas que eu preciso simplificar, inclusive. Então, em resumo, coisas que eu preciso transformar. Como está o relacionamento com seus familiares, com a sua família? Será que não precisa de algo aí de transformação? Como é que você tem lidado com as suas palavras em relação à sua esposa, ou ao seu esposo, aos seus filhos? Será que não cabe aí uma transformação? Eu sei que você tem feito algumas coisas boas, é natural que a gente faça, mas será que a gente não poderia fazer melhor? Como está o seu compromisso com a sua comunidade de fé? Será que não tem algo aí que precisa de uma transformação, de um envolvimento no reino de Deus, de utilizar os seus dons espirituais, de servir as pessoas? O que é que pode ser transformado na sua carreira profissional? Nós vivemos um ano de muitas transformações, de muitas adaptações, de muitas reinvenções. O que é que você precisa fazer para transformar o seu ambiente da sua carreira profissional? Talvez você precisa pensar em objetivos, em grandes valores, a médio prazo, a longo prazo. O que é que você precisa transformar nas suas emoções, no modo como você responde às questões da vida, responde às pessoas? Como é que você deve lidar com o seu autocontrole? O que é que você precisa transformar, inclusive no aspecto físico seu? Coisas que correram um pouco bem, mas precisam ir melhor. Estão diante de nós. Toda mudança de ano é uma possibilidade da gente colocar pausa no modo como a gente está vivendo e fazer uma reavaliação. E é isso que nós estamos fazendo. Então a primeira pergunta é: o que eu preciso mudar? A segunda pergunta é: o que eu preciso manter? A terceira pergunta é: o que eu preciso transformar? A quarta pergunta, e é a última que eu estou me fazendo nesse bloco de avaliações ou de reavaliações, é: além do que eu preciso mudar, além do que eu preciso manter e além do que eu preciso transformar, o que é que eu preciso priorizar? E prioridade é uma coisa que na sua origem ela já traz algumas dificuldades, porque priorizar significa tomar decisão, e tomar decisão não é algo fácil. Grandes problemas das nossas vidas têm a ver com o nosso medo de tomar decisão. Ou tomamos decisão de forma errada em parte das vezes, ou pior, nós não tomamos uma decisão e ficamos empurrando com a barriga, procrastinando as decisões. Isso vai fazendo com que a nossa vida vai se enchendo de penduricalhos. Como a gente não decide, a gente vai juntando e o peso vai ficar grande. Mas vai chegar uma hora na sua vida e na minha vida também que a gente vai precisar tomar decisões. E o nome disso é exercer a questão das prioridades. Escolher prioridades é tomar decisões. E tomar decisão é algo que não é fácil, porque toda decisão envolve uma perda. Eu vou repetir isso. Toda decisão tomada envolve uma perda. Se você precisou decidir, é porque você vai escolher uma coisa em detrimento de outra.
E se é em detrimento de outra, vai ter alguma perda. Mas você precisa se certificar que aquilo com o que você está priorizando, você está retendo, tem mais valor do que aquilo que você está abrindo mão, que você está perdendo. Este é o valor e a sabedoria de escolher prioridades. Alguns erros que você e eu não podemos cometer é não ter prioridades. Porque quem não tem prioridades não sabe para onde está indo. Há um pensamento popular que diz: quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve, inclusive nenhum lugar. O outro erro que a gente não pode cometer é o erro de fazer de todas as coisas prioridades. Se você tem 5 prioridades, 10 prioridades, 20 prioridades, então você não tem prioridade nenhuma. Prioridades são coisas necessariamente limitadas, talvez 3, no máximo 4. Por quê? Porque na hora que você tiver que tomar uma decisão, você já está condicionado a sua mente e coração a isso. Se tiver que abrir mão de algumas coisas, eu sei o que eu vou manter. Isso é prioridade. Então nós estamos diante disso, diante das nossas escolhas, diante do que nós vamos manter, diante do que nós vamos abrir mão, diante do que nós vamos transformar, está também o desafio o que nós vamos priorizar. E aí, eu uno agora o texto de Paulo para que a gente renove a nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ao texto do Salmo 1. Porque o Salmo 1 é um texto que nos leva à reflexão do que é uma vida boa. Esse termo vida boa vem dos filósofos gregos que estiveram sempre à procura de tentar definir o que é uma vida boa. Vida boa não é esse conceito popular de ter uma vida cheia de regalias, não, é uma vida com contentamento. O Salmo 1 parece-nos que é um grande marco e um grande direcionamento para a gente aprender o que é essa vida boa. Diz o Salmo: como é feliz, ou seja, como é contente, como descobriu o contentamento, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ímpio é aquele tipo de gente que ignora Deus. Então você aprende o contentamento quando você não anda segundo o conselho dessas pessoas. Essas pessoas que estão nas redes sociais, essas pessoas que estão no WhatsApp, essas pessoas que professam mentiras, essas pessoas que falam de teorias de conspiração, essas pessoas que não têm apreço pela verdade, isso é o ímpio. Bem-aventurado o ser humano que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores e não se assenta na roda daqueles que escarnecem de Deus, da verdade, da beleza e da justiça. Então, um primeiro segredo para essa vida em que eu preciso aprender a manter, a retirar coisas, a transformar e a priorizar, está aí. Eu preciso não andar conforme o conselho das mentes ímpias. Mas o Salmo 1 agora tem uma proposição mais ativa. Ele diz: ao invés disso, a pessoa que descobriu o verdadeiro contentamento é aquela que descobriu o prazer na lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? É a justiça, é o amor, é a bondade. Por que Deus nos manda fazer algumas coisas? Porque Deus é bom e nos ama. E por que é que Deus proíbe a gente de fazer algumas coisas? Pelos mesmos motivos, porque Ele é bom, quer nos proteger e nos ama. Por isso que o salmista vai dizer: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e ele faz dessa lei a sua meditação, a sua reflexão contínua, de manhã e de noite, ou seja, a sua vida é orientada por um farol que é a palavra de Deus. E aí o Salmo 1 vai continuar a dizer-nos: ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Porque uma árvore que é plantada junto ao ribeiro de água, ela não depende muito das estações. Quando está a primavera ela está bem, quando está o verão ela está bem, quando está o inverno ela está bem, quando está o outono ela está bem. Por quê?
Simplesmente porque ela está plantada junto a ribeiros de água. Ela retira a umidade necessária para a sua vida das raízes. Ela não depende das circunstâncias externas. Olha que interessante, a cultura do contentamento. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem. Por quê? Porque ela está perto da fonte da vida, que é a água. Interessante que o mesmo Salmo vai dizer: e dá o seu fruto na estação própria. Ou seja, tem períodos da vida que as coisas aparecem mais, mas não é porque a gente passa por períodos difíceis que a gente vai dizer: olha, a vida não está caminhando bem. Às vezes não é o momento certo. O Eclesiastes vai dizer que há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então nós precisamos discernir esse tempo. Tem tempos que não é para fruto, tem tempos que é para fruto, mas percebe que as folhas estão sempre verdes, que a árvore está sempre nutrida pelas águas que ela traz das profundezas das raízes, porque ela está plantada junto ao ribeiro de água. E o Salmo conclui dizendo: e tudo quanto essa pessoa fizer, essa pessoa que não se aprende ao conselho dos ímpios, essa pessoa que está renovando a sua mente, essa pessoa que aprendeu a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tudo o que ela fizer, ela vai ser bem-sucedida. Ou seja, tudo quanto fizer, ela prosperará. O que é ser próspero? Ser próspero não é todas as coisas, ter todas as coisas que eu gostaria de ter, ou que eu poderia ter. Ser próspero é experimentar contentamento, é saber viver. É saber viver com pouco ou com muito, dependendo da época da vida. É saber viver com bastante gente, mas com pouca gente também. É saber viver com muito dinheiro em algumas situações, mas também com o mínimo de dinheiro. Ser contente é experimentar contentamento. E contentamento é ser grato por tudo aquilo que eu estou obtendo nesse momento, e não ficar remoendo, se amargurando por aquilo que eu gostaria de ter, porque a Bíblia diz que Deus nos ama e Ele cuida de nós, mas o cuidado de Deus não tem a ver com o que a gente quer, tem a ver com o que a gente precisa, e Deus sabe o que nós precisamos. É esta mensagem que eu gostaria de compartilhar com você. À medida que vamos terminando agora essa mensagem, eu gostaria que você reavivasse na sua mente. Nós estamos começando um novo ano, é o primeiro domingo desse ano, e talvez você devesse repetir para você mesmo essas 4 perguntas. Nós lemos um texto bíblico que diz: renovem a sua mente, para que vocês possam experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E o que eu devo fazer para renovar a minha mente? Bem, o Salmo 1 vai dizer: fuja do conselho de pessoas ímpias, não ande com pessoas que gostam ou têm apreço pela mentira, pela falsidade. Tenha o seu prazer na lei do Senhor e viva uma vida de contentamento, plantado junto à fonte da vida, que é Deus e a sua palavra. Mas se você quiser perguntas mais práticas para a vida, talvez você possa repetir essas perguntas que fiz durante essa mensagem. O que eu devo mudar para experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Mas também, o que eu devo manter, coisas que deram certo, que engrenaram, e eu preciso ter a disciplina para manter. Em terceiro lugar, coisas que eu preciso transformar, ajustar, para que, se elas funcionaram bem, elas funcionem melhor ainda. Em quarto lugar, coisas que eu preciso priorizar. Se eu tiver que tomar decisões, se eu tiver que fazer escolhas, se eu tiver que deixar algumas coisas para que eu consiga obter coisas de maior valor, o que é que eu devo priorizar? E prioridade, você vai se lembrar, não pode não ser nada, porque aí você tem uma vida sem rumo, mas prioridade também não pode ser tudo, porque então você não tem prioridade. Dentre as suas prioridades, você jamais pode esquecer de fazer de Jesus Cristo o centro da sua vida, de buscar ser cheio do Espírito Santo, de amar a palavra de Deus como uma luz
um farol para a sua vida em tempos tão obscuros. Lembre-se, a nossa vida, deste lado da vida, é um teste. Nós estamos sendo testados com o nosso trabalho, com o dinheiro que chega até nós, com os nossos dons, com os relacionamentos. A questão é se nós vamos passar nesse teste. A questão é se nós vamos viver uma vida amargurada, reclamando de Deus, das pessoas e do mundo, ou se nós vamos viver uma vida de gratidão, sabendo que Deus, como nosso Pai, vai cuidar de nós e mais, vai nos ajudar na nossa jornada espiritual até o dia que nós estivermos do outro lado, na nova criação de Deus. A minha oração é que você mude o que precisa mudar, que você mantenha o que precisa manter, que você transforme o que precisa transformar e que você priorize o que precisa ser priorizado, e que a sua prioridade última e primeira seja amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como você ama você mesmo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha um novo ano de 2021 próspero, que a palavra de Deus faça parte da sua vida em todos os momentos, que a oração seja algo contínuo em você e no seu comportamento, e que o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas, seja algo que não seja apenas uma mensagem em você, mas um testemunho, que as pessoas, quando olharem para você, digam: aí vai uma pessoa que aprendeu a viver com contentamento, aí vai uma pessoa que imita Jesus Cristo, aí vai uma pessoa bem-sucedida, aí vai uma pessoa que vale a pena a gente olhar e querer aprender com ela, aí vai uma pessoa que é um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus abençoe a sua família, que Deus nos dê um ano produtivo e um ano que a gente se abra para o conhecimento, para o perdão, para a solidariedade, para a generosidade e sobretudo para conhecer o Senhor e crescer na graça e no conhecimento dele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade. Bendito é o seu nome. Aleluias. O mesmo rei que é exaltado teve a missão de vir e redimir o povo dele, a nação, a humanidade. Ele veio no propósito de salvar a mim e a ti. Nós devemos ter gratidão, agradecimento pelas nossas vidas, por acordar. Como já foi dito aqui, o nosso culto começou desde quando abrimos os nossos olhos, em gratidão, em exaltação ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Se você tem um pouco dessa gratidão, reconhecimento, exalte o nome dEle, com o seu jeito de exaltar, com o seu jeito de adorar, no seu interior, que você possa senti-lo Ele nesta manhã, em cada vida. O Senhor está operando os seus milagres e trará resposta para você, meu irmão, na área que você precisa acreditar, você precisa confiar em Deus, depositar toda a sua esperança, toda a sua fé nele, pois Ele pode todas as coisas e nós podemos nele todas as coisas. Amém, aleluias, glória a Deus. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor. Aleluias. Mas teu nome, Ele então virá. Te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Aleluias. Ele vem para te salvar, meu querido. Nessa manhã, se você estava perdido, se você estava achando que não tinha salvação, este louvor nessa manhã diz:
Ele vem para te salvar, Ele vem para te resgatar. Aleluias, aleluias, santo é o Senhor. Aleluias, bendito é o Senhor. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama o seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplará o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, O refúgio na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio às batalhas. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplará o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Só vocês. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para ti. Ele vem para salvar a mim e a você. Para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele virá, meu irmão. No momento que você mais precisa, Ele virá. Ele vai te salvar. Confie nele, acredite nele. Acredite nas promessas. Acredite na sua palavra. Aleluias. Contemplará o Senhor e te levantarás. Ele vem para ti. Contemple esse nome. Contemplará o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele vem, aleluias. Bendito é o Senhor. Glórias a ti, ó Pai.